Nós não podemos recuar, povo de Deus. Homens, pastores, servos do Senhor. A voz da igreja precisa ser ouvida nesse momento de indecisão. O encruzilhada da humanidade, em que as pessoas estão tal como em Nínive, que Deus falou: não hei de ter misericórdia de 120 mil almas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. A sociedade está perdida. O mundo está sem rumo. Mas quem tem a verdade? Não sou eu nem você. É o corpo de Cristo. É a boca de Deus, que somos nós. Quem vai proibir Deus de falar? Ele é o Criador de todas as coisas. E a boca de Deus somos nós. Mais que nunca, o Brasil precisa da igreja, da voz de Deus, o corpo de Deus aqui na terra. Presidente vitalício da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério Madureira no Brasil, em reconhecimento pelos 54 anos de pastoreio e pelos relevantes serviços prestados à sociedade frente à Conamare. E o Paz na TV conversa agora com um dos líderes da Assembleia de Deus no Brasil, Bispo Abner Ferreira. Bispo, como é que o senhor viu a temática da unidade desse ano? Muito bom, temas complexos, né? Coisas dessa sociedade pós-moderna que nós vivemos, e a igreja não se furta ao debate e principalmente estabelecer balizamento para que os seus membros possam usufruir dos benefícios, mas tomando muito cuidado com os malefícios, né? Essa é a função da convenção: reunir, discutir e em Deus, com fundamento na palavra, na Bíblia, a gente achar caminhos para viver nesse mundo que está tão confuso e complicado, não é verdade? Vai haver eleições em outubro. A igreja precisa pensar, refletir e votar. Com essa orientação aqui do Bispo Abner Ferreira, o programa Paz na TV segue aqui na Convenção em Brasília. Pastor José Fernandes, como é que o senhor está vendo a temática da unidade desse ano aqui em Brasília? Olha, todos os temas que estão sendo tratados, eu creio que seja de grande valia, não só a nível de DF, mas a nível de todo o Brasil. Eu acho que a Conamade foi muito feliz. O nosso bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da nossa convenção, juntamente com o bispo primário, foram muito felizes em escolher esse temário para ser debatido, e eu creio ser de grande relevância. São assuntos que estão sendo tratados aqui, que nos estados nós temos as mesmas necessidades, e creio que isso veio num bom momento para atender às necessidades dos estados. Esse é um ano que o Brasil tem passado por muitas turbulências e muitas crises. Qual a importância da igreja, da oração, da intercessão para esse momento da nação? Creio que a oração tem mudado a história no decorrer da história. É bem verdade que a igreja, nesse momento, ela deva estar atenta para orar pelo Brasil, até porque também nós temos exemplo de muitas outras nações. Eu posso citar aqui a Coreia do Sul, que há 20 anos atrás vivia uma pendenga muito grande, uma dificuldade econômica muito grande, e a igreja da Coreia abraçou orar, e hoje ela é uma das potências no mundo. Eu acredito que se a igreja unir em oração e orar pelo Brasil, também seremos uma nação diferenciada em todos os aspectos, aspecto espiritual, aspecto financeiro e aspecto de liderança, que eu creio que seja de grande valia para todos nós. Houve um tempo em que no Egito não havia luz. 3 dias o sol não apareceu, lua não apareceu, estrelas não apareceram. 3 dias, plena escuridão em todo o Egito. Só que no arraial do povo de Deus, que morava no Egito mesmo, não tinha saído ainda não. No arraial do povo de Deus tinha luz. O mundo é o Egito hoje, é o símbolo do mundo. Não tem luz, não tem revelação, não tem conhecimento da verdade, não tem conhecimento de Deus. Agora no arraial do povo de Deus, que é a igreja, tem luz, tem revelação, tem profecia, tem língua estranha.
Tem sinais de Deus aqui no nosso meio. Aqui tem luz. Nós não estamos perdidos. Pastor Aberair, como é que o senhor viu a temática deste ano aqui da 45ª AGE? Pastor Luiz Alberto, nós estamos percebendo que são temas totalmente atuais, né? Muito oportunos aí para o momento. Esse tema, por exemplo, como gerenciar aí o uso da internet, né? Como lidar com as redes sociais, com essa informação rápida, né? Tema importantíssimo, um tema muito importante também que eu julguei ser um grande investimento para todos nós, para toda a família madureira, que é também o cuidado da saúde pastoral, que na verdade investe no maior patrimônio físico da igreja aqui na terra. E tantos outros temas importantíssimos. Eu quero parabenizar a nossa presidência, nossos bispos, por essa iniciativa e de colocar essas abordagens tão importantes e com certeza trará bons resultados aí para o nosso crescimento, né? Tanto qualitativo quanto quantitativo. O tema dessa convenção, ele trouxe alguns assuntos de muita relevância para a igreja. Eu acho que são temas que convergem, porque são temas atuais, que trabalham a prática ministerial, algumas proposituras que nós temos que estar atento a elas. Acredito que essa convenção, especificamente, ela está, de certa forma, revolucionando a nossa forma de pensar e o nosso agir pastoral. Uma coisa muito interessante que a gente viu aqui também foi a regulamentação e a orientação com relação ao uso da internet. Como é que o senhor viu aí essas recomendações e essas orientações? Esse tema, Luiz, é um tema inesgotável, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você investiga, você percebe que você tem para investigar. Eu acredito que nós precisamos de uma educação. A internet, ela chegou de uma forma revolucionária e acabou nos pegando desprevenido. E nós temos que assumir o nosso papel de pastor e de educador, porque nós temos aí uma infância, uma adolescência chegando, que vai ser uma adolescência, uma juventude eminentemente internauta. E nós estamos, como pastores, às vezes um pouco atrás. Eu penso que o tema vem em boa hora, exatamente para que a gente possa ser esses instrumentos de educação para o bom uso da internet. Porque a internet não vai desaparecer, ela veio para ficar. A revista Betel, quais serão as próximas novidades, a próxima edição, para quem nos acompanha aqui no Paz na TV, já saber em primeira mão? Sim, neste ano nós comemoramos os 70 anos de Israel. Ontem, inclusive, na sessão plenária, nós homenageamos o representante do Estado de Israel. E pensando nisso, o bispo Abner Ferreira, que é o nosso diretor de publicação, convidou o pastor César Rosa, né? E ele é o comentarista da próxima revista, a revista do terceiro trimestre, que é Israel, os 70 anos de Israel. Então é a nossa igreja, a nossa editora alinhada com o que está acontecendo no mundo, né? Dentro dessa atualidade. A nossa preocupação é essa, sempre estar alinhado com as novidades, né? Olha, eu convido a você, seja aluno da escola dominical, procure se matricular na escola dominical, principalmente a igreja de Campinas, que é uma igreja fantástica. Bispo Oídes José do Carmo, um grande incentivador da EBD. Meu abraço a ele, meu abraço ao pastor Itamar e a toda a diretoria da AD Campinas. Então, se você que está me assistindo ainda não é aluno da EBD, eu vou te dar um motivo a mais. Se matricule, o próximo trimestre vai ser fantástico. Esse tema de Israel 70 anos vai mexer com a gente e vai nos preparar. Jesus está voltando. Presidente da República Federativa do Brasil, chefe das Forças Armadas do nosso país, o número 1 deste país, que vocês recebessem como homens de Deus, mulheres de Deus, com a calorosa salva de palmas. Presidente Michel Temer, tome seus lugares. Com Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, quero cumprimentar a todos por meio do Bispo Manuel Ferreira e naturalmente a todos que aqui se acham, deputados, senadores, e especialmente os senhores e as senhoras que nesta manhã maravilhosa de Brasília se reúnem naturalmente para ouvir a palavra.
não é? A palavra de quem vos falar. Eu devo dizer que sobre a minha mesa, desde que assumi a presidência da República, eu tenho 2 livros. Um, a Constituição Federal, para o exercício do poder temporal. E, de outro lado, eu tenho a Bíblia. Não é o meu poder, não é? Mas é o poder espiritual. Eu confesso, e não foram poucas as vezes que eu abri a Bíblia, assim, sem nenhuma intenção, a não ser aquela do tipo, Deus me deu um caminho. E quando eu abria numa folha qualquer, numa página qualquer, eu lia um salmo, um provérbio, o que fosse, e lá eu encontrava o caminho para aquele dia. Porque os dias da presidência não são dias fáceis. Então eu, mais uma vez, quero saudá-los, agradecer a oportunidade de ter tido a palavra e que a palavra que os senhores utilizarem sejam, estou repetindo, em favor da harmonia da nossa nação. Eu peço que orem por mim e orem pelo governo. Orando por mim e pelo governo, estarão orando pelo país. Muito obrigado. E agora o Paz na TV conversa com o nosso presidente, Bispo Oídes José do Carmo. Temática importante da unidade, como é que o senhor viu essa temática discutida a nível nacional, Bispo Oídes? Bem, eu quero louvar a Deus pelo ministério que nós pertencemos, o Ministério de Madureira. Essa Assembleia, como as demais, sempre trabalhou o tema da unidade. Aliás, vem em consonância com aquilo que nós estamos tratando no estado de Goiás o ano todo. 2018, o ano da unidade. Mas desde que eu comecei a frequentar as assembleias de Madureira, mesmo lá na matriz em Madureira, já no tempo do saudoso pastor Paulo Macalão, o tema que nós discutimos era sobre a unidade, o valor da unidade do povo de Deus. E essa Assembleia apenas mantém essa prática contínua do nosso ministério. Bispo Manuel Ferreira mantém, e porque nós sabemos que é o segredo da nossa força, é a unidade dos santos. Claro que dentro do temário nós temos assuntos que inquietam o dia a dia da igreja e vamos tratar, porque aqui a gente não foge do debate, não é? Do bom debate, e estamos tratando de assuntos do interesse da nossa igreja no Brasil. Outro importante assunto debatido, conforme o senhor já começou a adiantar, foi o bom uso do pastor nas redes sociais, nas mídias sociais. Como é que o senhor viu também essa temática? Bem, eu tive o privilégio de presidir essa comissão que tratou desse temário, né? O mau uso, né, das redes sociais, porque a gente não vai confrontar uma tecnologia que deu tão certo, né? Nós estamos numa época da modernidade e a nossa igreja segue isto. Agora a gente combate o mau uso das redes sociais, né? Especialmente nessa questão de repassar coisas que não são verdadeiras, que se multiplicam e acabam inquietando a liderança, inquietando a igreja, porque o povo de Deus, a gente sabe, a gente prima pela verdade, né? Por aquilo que não denigra a imagem da pessoa, a honra de ninguém. A internet é uma terra de ninguém e vem constituído um instrumento ruim nesse sentido de denegrir, de desfazer a moral, a honra, o nome da pessoa. A convenção está tratando exatamente disso, o bom uso das redes sociais. Discutiu-se também o cuidado do pastor e da família. Como é que o senhor viu essa temática? Bem, essa é uma preocupação permanente do Ministério de Madureira. Alguém disse aqui no plenário com propriedade que Madureira ela sai na frente dos demais ministérios no sentido de dar amplo apoio aos seus pastores. Tanto durante o seu ministério, como depois da sua jubilação, sua aposentadoria. A igreja tem uma estrutura e ela entende isso, tem que cuidar bem dos seus obreiros. E é talvez o único ministério no Brasil que preocupa em ter um fundo de pensão, em ter um recurso para que o pastor no amanhã possa terminar os seus dias muito bem. O Bispo Oídes, nessa convenção aqui da Igreja da Baleia em 2018, orou também pelo presidente da República. Como é que o senhor viu e como é que o senhor vê esse momento de 2018? Bem, é claro que a igreja ela está no mundo para abençoar as pessoas, né? Não amaldiçoar. Quando nós recebemos uma autoridade, a gente segue o princípio bíblico, né? Que manda fazer orações, deprecações, súplica em favor daqueles que estão no poder. É o papel nosso. Então oramos e vamos continuar a orar pelo presidente da República, pelas autoridades, para que tenhamos paz no Brasil. A gente sabe muito bem que é uma recomendação bíblica, né? Que o povo de Deus tem que orar pela paz da cidade, porque na sua paz nós temos paz. Então eu vejo que o Brasil está vivendo um momento difícil, o próprio presidente nas suas palavras reconheceu isto, não é? Que o Brasil está passando agora momentos complicados, difíceis, a população está aí com os nervos à flor da pele, mas ele diz, nós temos que pacificar o país, buscar harmonia, buscar a pacificação. Ele luta por isso e é o discurso nosso também, da harmonia, da paz, da unidade da nação, porque a gente acredita que o Brasil é uma pátria muito grande, e não podemos a cada momento de dificuldade ter uma ruptura, né,
na Constituição, na caminhada da nossa nação. Tenha que pacificar a nação e não mudar o regime, né?